Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Sou muito grata a Deus pelo privilégio de estar aqui esta noite. Confesso para os irmãos que Deus já falou com a gente mais do que a gente precisava, né? Deus fala assim de uma forma incrível. E o que Deus preparou, assim, colocou no meu coração esses dias, meditando na palavra, foi uma história de amor. Uma história talvez muito conhecida. E eu confesso para o Gerson que eu tentei fugir, mas Deus tem um mistério com você, com o filho pródigo aí, que eu não sei o que é. O Gerson falou que, ele uma vez contando para a gente, falou que, conversando com Deus, indagou: Senhor, mas por que toda vez filho pródigo, filho pródigo? Gerson, sinto muito, mais uma vez filho pródigo. Deus colocou essa palavra no meu coração e que Deus venha falar com você essa noite. Mais uma vez, aquilo que Ele tem já falado, né? Porque Deus ele fala de diversas formas, de diversas maneiras. Eu quero ser um tanto rápida aqui nas minhas palavras. Em Lucas 15, peço que os irmãos abram suas Bíblias, para meditar um pouquinho nessa história. Uma história que você já conhece, que você já viu tantas vezes, mas que a palavra do Senhor possa se renovar mais uma vez essa noite. Amém? Em Lucas 15, 11 diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Apenas esse versículo, e depois nós continuamos os demais. Essa história, irmãos, tem 3 personagens muito interessantes. Um pai e 2 filhos. Uma família. Uma família que a história aqui, a parábola, que era o que Jesus utilizava para contar para os discípulos qual a forma dele trabalhar no meio dos seus. Essa história não relata quem era a mãe dessa família, quem era a esposa desse lar, mas conta a história de 3 homens. O primeiro homem que eu quero falar rapidamente era o filho mais velho. Um filho que, quando o seu pai decidiu tomar essa decisão em repartir tudo, eu acredito que, parando para meditar, ele deve ter ficado muito, muito irritado. Porque logo mais ele tem uma discussão com seu pai, mas ele ficou um tanto irritado. E eu não entendia o porquê dessa irritação. E o Senhor foi falando lentamente no meu coração. Porque ele sempre fez, na mente dele, ele sempre fez por merecer, para ser o filho favorito, para ser o filho que tanto o Senhor amava, que tanto o pai dele amava. Só que o pai dele, aos olhos dele, dava preferência por irmão mais novo, só porque era o caçula. Esse filho mostra um ato de ignorância, um ato de irreverência, um ato de, talvez assim, covardia por estar desobedecendo o pai dele. E o pai dele, naquela época, onde eles viviam, naquela tribo, era um senhor de muita autoridade, vamos dizer assim, porque ele era o chefe. Só que esse filho mais velho, ele demonstra não ter amigos. Porque uma pessoa que tem amigo, ou que tem Jesus como seu melhor amigo, ele demonstra para as outras pessoas ser diferente. Esse moço, ele mostrou o que muitas vezes, assim como a Fabiana acabou de falar, ela pregou a minha pregação, vamos dizer assim. É Deus confirmando, amém? Recebo. A primeira parte que diz que esse filho talvez somos nós. Eu e você, que muitas das vezes olhamos para o nosso irmão mais novo aqui na igreja e muitas das vezes nós tentamos matar ele com a nossa língua, mais uma vez, Deus falando, com nossos olhos perversos. Mas esse filho, ele não tinha alguém que ficasse ali, um amigo, talvez, naquele momento. Mas Deus, ele é tão bom que pra gente que é assim, esse filho mais velho, esse filho rebelde, que não sabe o que fazer pro pai ver. Tem um ditado popular aí que, se você quer se aparecer, coloca a melancia na cabeça. Não é assim, não, aqui. Porque Deus, ele é bom, ele é justo. E ele, no melhor momento, ele te vê. E ele tem um hino muito bonito. Deus colocou um hino na nossa harpa muito bonito, que diz assim:
Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Talvez naquele momento faltava o que naquele rapaz? Um coração mais contrito com aquilo que estava acontecendo. Talvez o irmão dele tinha motivo sim para estar fazendo aquilo. E mais para frente nós vamos ver o que tinha. Mas faltava isso, ó. Falta um coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Não queira ser você esse filho mais velho, que nessa noite o Senhor possa transformar seu coração, que você possa sair daqui diferente, olhando para essa história com um olhar diferente, que desses 3 personagens, assim como já foi falado outros personagens nessa noite, você possa se espelhar em Deus. Não no filho mais velho que estava revoltado naquele momento, mas talvez no pai que com tanto amor e com tanta sabedoria, que é o segundo personagem, ele tratou o filho de uma forma diferente. Esse pai, que era o pai do filho pródigo, na Bíblia diz assim, ó. Assim ele repartiu sua propriedade entre os 2. Eu queria chamar a atenção dos pais neste momento. Se acontecesse isso no seu lar, o que você iria fazer? Qual seria a sua atitude? Você ia se revoltar, ia fazer o maior escarcéu? Não, onde já se viu? Meu filho tá querendo o quê? Que eu morra? Porque é assim, quando um filho exige a herança do pai, é porque ele quer o quê? Não tem outra solução, ele quer a morte. Então, filho, se você está exigindo alguma coisa do seu pai, que talvez seja seu pai aqui na terra ou do seu pai do céu, o que você quer dele? O que você está querendo com essas suas atitudes? Pai, o que você vai fazer com o seu filho? Você está tomando uma atitude precipitada? Não, tenha atitude assim como esse pai teve. Ele foi justo, ele foi carinhoso, ele foi amoroso, ele teve compaixão, ele repartiu, talvez, naquele momento, com muita dor no coração. Porque, imagina, ver sua família destruída, sem ter o que fazer, sem rumo a tomar, e ter sabedoria naquele momento para fazer a coisa certa. Será que ele parou e pensou, nossa, será que isso é certo? Será que ele tinha o Consolador naquele momento ali para confortar o coração dele? Ele foi muito sábio. E naquele momento, Deus deu a coisa certa a fazer. Porque mais para frente nós vamos ver que ele deu a terça parte da herança dele. A segunda parte ficou para o mais velho. Só que ele deu a terça parte da herança dele. O filho pródigo, ele vendeu tudo que foi dado a ele. E ele, vazou. Deu linha na pipa. E esse é o terceiro personagem. Ele fez o quê? Pegou tudo aquilo que o pai dele deu e, foi gastar. Essa história fala muito comigo porque foi uma das primeiras histórias que eu escutei quando eu era pequena. Eu acho que o Mica lembra. Minha mãe, a gente não tinha televisão. Então, o que minha mãe fazia? Ela comprava CD de historinha e ela colocava pra gente escutar. E essa história era aquela história que falava muito do meu coração. Porque eu ficava pensando, nossa Deus, como pode um filho desse jeito fazer tudo isso? E eu já ficava doido para ouvir o final da história, né? Porque eu tinha certeza que o pai dele, na hora que voltasse, ia dar uma surra nele. Mas não foi assim, não. O pai dele foi o nosso pai, foi o exemplo, foi Deus. Porque o filho pródigo, ele fez isso, Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que ele tinha, foi para a região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um cidadão naquela região.
que o mandou para o campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras. Essas alfarrobeiras eram umas frutas silvestres. Pesquisando mais sobre essa fruta, ela era uma fruta indigesta, porque não era possível comer aquilo. Nenhum ser humano comia aquilo. E, às vezes, nem os porcos também, porque estava num estado muito ruim. Só que esse filho, ele sofreu as consequências. Ele foi, desperdiçou tudo. Eu imagino que esse filho, ele deve ter gastado tudo. Tudo que o pai dele deu com mulheres, com, talvez, naquela época, bebidas, com tudo aquilo que não convinha para ele. E ele voltando para trás, porque depois de ter gastado tudo, ele ficou sem dinheiro, não tinha mais o que fazer. E ele foi cuidar dos porcos na fazenda de um cidadão. E ele ficou lá, cuidando dos porcos e tal, só que ele se lembrou da casa do seu pai. E aí, eu parafraseando, termino aqui essa parte, vamos dizer assim, relatar a história. Agora eu trago para hoje. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos sendo os filhos pródigos? Porque nós estamos saindo, ou melhor, nós estamos vindo na casa de Deus, nós estamos recebendo as bênçãos que Deus nos dá, e nós estamos desperdiçando. Eu não sei se essa noite você veio com algum propósito, com algum intuito. Eu vim para Deus falar comigo, e Deus tem falado muito. E eu acredito que Deus tem uma palavra para você. E se você está se comportando dessa maneira, desperdiçando tudo que Deus te deu, de uma forma que não agrada o Senhor, Deus continua tendo uma palavra para você. Porque esse filho, ele foi, mas ele voltou. E eu acredito que Deus fará assim na sua vida. Você pode ir, mas você vai voltar. Porque Ele te ama. Eu estou relatando aqui uma história de amor. É uma história de amor que Deus utilizava para falar com os discípulos. Porque Deus, Ele está ali pronto a te escutar, pronto a cuidar de você de uma forma fraternal, de uma forma diferente. Porque Deus, Ele está ali ouvindo a sua oração. Nos momentos mais difíceis, nos momentos que você não sabe o que fazer, talvez com a sua família, você não sabe qual passo dar em diante, o que fazer. São tantos problemas que vêm no dia a dia, tantas coisas, tantas lutas. É uma prova aqui, quando você pensa, essa prova já acabou. Não, vem outra prova. Só que Deus, Ele é bem claro e diz que o ouvido dele está sempre atento para ouvir as orações dos teus filhos. E tem um hino que fala muito do meu coração, que diz assim: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Acredite, basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Tá chorando, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Por quê? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos.
ordena os anjos pra contigo lutar. Se ele abrir as portas pra ninguém mais fechar, ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. Com muito louvor. Amém. E é com muito louvor que você deve continuar cantando. Independente da sua atitude de pai, você está aí, filho, perdido, não sabe o que fazer para continuar. Mas Deus te diz, continue orando, continue clamando e continue louvando, porque eu trabalho no momento que você menos espera. Porque é assim na minha vida, irmãos. No momento que menos eu espero, Deus está ali trabalhando. E Ele continua trabalhando na sua vida. O filho pródigo, que coisa, né? Nós se comportando como um filho pródigo, fomos e agora é a hora de voltar. Talvez neste momento o que Deus espera de você e de mim é voltar. Mas voltar para onde? Voltar para quê? Eu já estou aqui dentro. Será que é voltar para a casa de Deus? Não, já estou aqui dentro, irmã. Fica em paz, estou aqui. Não, mas não é assim. Deus quer que você volte com o coração. Deus quer que você reveja as suas atitudes. Que você volte da onde sua mente foi e ainda não voltou. Que você volte e peça para Deus. Assim como esse filho pediu. Esse filho, enquanto ele estava lá comendo as bolotas, o que ele fez? Ele bolou um plano. Ele falou assim: se os empregados do meu pai têm o que comer, têm o que vestir, e eu estou aqui, já sei o que eu vou fazer. Eu vou ir e vou falar para o meu pai. Pai, eu estou aqui, eu quero trabalhar como os seus servos, porque os seus servos são assalariados. E eu estou sem fazer nada, estou aí comendo coisas porcas. Ele bolou tudo. E muitas das vezes é assim, né? Quando a gente pensa que está errando, não vem primeiro o arrependimento. Primeiro a gente bola o que a gente vai fazer. Agora eu vou fazer isso, vou chegar lá na igreja, vou chegar no meu filho, porque eu errei com ele, vou chegar na minha esposa, vou fazer isso. E não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha de uma maneira diferente. Esse filho, ele voltando para a casa do pai, eu imagino que ele foi gerando algumas coisas dentro dele. Ele deve ter ficado assim muito ansioso, porque imagina, você não vê seu pai há muito tempo. Talvez ele imaginou, meu pai vai estar super irritado comigo. Onde já se viu? Eu parei para pensar agora, eu gastei tudo. Imagina como que meu pai não vai estar. E esse filho voltando a caminho da casa dele, da aldeia do seu pai, ele ficou, né, já preparado para ouvir. E a Bíblia diz que não foi assim. Ele chegou caminhando pela estradinha lá de terra, eu imagino que não existia asfalto, né? Ele foi caminhando, oh meu Deus, agora vai chegar a hora. E ele pensava que ele ia chegar na porta do pai dele. Mas não, o pai dele era uma pessoa diferente. O pai dele já estava esperando aquele dia. O pai dele já estava de braços abertos, contando um minuto para que o dia que o filho dele iria voltar para casa. E a Bíblia diz assim, que quando o pai dele viu o filho apontando lá na estrada, o pai dele, saiu correndo. Saiu correndo porque o filho dele, o filho amado dele, estava voltando para casa. E ele correu e já abraçou o filho dele. E o filho dele, pai, eu quero... Tentando falar, e ele, meu filho, você voltou, que bênção, você está aqui. E ele falou, gritou bem alto, preparem as sandálias, os anéis, as roupas, e eu quero que mate o melhor bezerro. Aqui na Bíblia diz o bezerro, o novilho. Então não era qualquer coisa, era o melhor. Era aquilo que, né? E mais pra frente relata a ira que o irmão dele ficou. Agora, trazendo para os nossos dias, talvez seja assim que o Pai está esperando a gente nessa noite, né? Você foi, já se acabou, já
não tem mais o que fazer, e o pai está te esperando de braços abertos, tentando ouvir a sua voz, dizendo: pai, eu voltei. Porque no momento que você abraça o Senhor, você talvez não está arrependido do que você fez a vida inteira. É no momento que você abraça, que é gerado dentro de você, sabe aquele sentimento assim de culpa, mas o sentimento de pedir perdão, o sentimento de entender que você realmente estava errado esse tempo todo. E é assim que quando você abraça o Pai, você vai se sentir. Nessa passagem, eu aprendo muitas coisas. Eu aprendo que nós devemos ser diferentes acima de todas as coisas. Nós não devemos agir com ira, nós não devemos agir com rancor, nós não devemos agir de qualquer forma possível. Nós temos que agir como a palavra de Deus nos ensina, a ser justo, a ser reto, a fazer a vontade de Deus. Nós, filhos pródigos, nessa noite, o Pai está nos esperando, está esperando a gente com os braços abertos para dizer o quanto Ele nos amou, o quanto Ele nos amou. Essa palavra amor, você já parou para pensar o quanto foi grande o amor de Deus por mim e pela sua vida? Todos esses anos, eu não sou nada, irmãos, eu não sei falar, não sei pregar, não sei cantar, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele tem um amor infinito, um amor que Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele morreu. Sabe o que foi isso? Ele entregou o filho dele, o filho querido. Ele deixou tudo lá no céu e desceu na terra para morrer por nós. E tem um hino que diz assim: se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor. Você já parou para meditar na grandeza desse amor? Na grandeza de um amor de um pai que está te esperando, ó, faz tempo, esperando você retornar para casa, esperando você, ó, entender que Ele sempre esteve aqui de braços abertos, esperando você entender que Ele sempre fez o melhor para você. Talvez você não esteja no mundo hoje fazendo o que, desfrutando dos prazeres do mundo, mas você talvez esteja perdido aqui dentro da casa de Deus. O que adianta vir para a igreja se não der valor no amor que Deus sempre sentiu para a gente? O que adianta vir para a igreja se não meditar e parar para pensar somente na cruz? O que adianta vir para a igreja e não se entregar totalmente aos pés do Senhor? Não vai adiantar de nada. Mas esse filho, o filho pródigo, quando ele voltou diferente. E eu espero, irmãos, e Deus espera isso de mim e de você, que quando nós voltarmos, que hoje nós possamos voltar para a casa de Deus, de corpo, alma, fazendo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, de verdade, não fazer pela metade. Se Ele colocou o seu esposo do seu lado, Ele deu o seu esposo para você, vamos dizer assim, e foi essa sua missão. Ame Ele, ame do jeito que Ele é, independente das circunstâncias, independente da razão. Se Deus te deu uma mãe, ela é ruim, ela é chata, ou ela é isso, ela é assada, é sua, vamos dizer assim, é sua cruz, carregue ela dessa maneira. Se Deus te deu um esposo que não é, vamos dizer, o Reinaldo Gianecchini, mas ele é seu, irmãos, você vai ter que carregar essa cruz. É só você e Deus. É a hora de você deixar os pensamentos de lado e se voltar, olhar somente para Jesus e dar graças a Ele, porque Ele te deu essa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui louvando ao Senhor. Amém? Eu gostaria de pedir para os irmãos colocar de pé.
eu já vou encerrar e agradecer a Deus pela oportunidade. Porque não é todos os dias que nós temos essa oportunidade de estar unidos, louvando ao Senhor. Mas que neste momento, nós vamos encerrar cantando um louvor que fala muito ao meu coração. Que neste momento, irmãos, você possa louvar o Senhor com o que há de melhor. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, porque isso é incumbência dos pastores, eu não sou nada. Mas que você possa, neste momento, se você acha que você tem que se consertar com Jesus, se você acha que você tem que voltar para a casa do Pai, o Pai está te esperando de braços abertos. Ele sempre esteve, basta você querer voltar. Vamos louvar esse hino que diz assim: a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Preparado para mim. Vamos começar de novo? Agora eu peço que você cante com todo o seu coração. Foi só um ensaio. Que agora você possa cantar diferente. Que você crê naquilo que você está cantando. Que o melhor de Deus está preparado para você. E quando você fizer a vontade dele, ele já fez há muito tempo melhor para você. Vamos começar de novo? Pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Clame ao Senhor nesta noite. Eu estou aqui, Pai. É isso que Ele está esperando de você. Você dizer: eu estou aqui, Jesus. Eu voltei. Eu voltei para a casa do Pai. Eu estou voltando para fazer a vontade de Deus. Que você possa voltar de corpo, alma e espírito para fazer a vontade de Deus. Amém?
Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.